Olá, tudo bem? Que Deus abençoe, ilumine grandemente e abundantemente a vida de cada um de vocês. Que Deus faça de cada um a própria fonte de bênçãos a jorrar por toda a vida, para que você glorifique o nome de Deus com a sua vida. Amém? Hoje nós daremos a continuidade das 50 dicas para blindar a sua fé. E hoje é a 13ª dica, a dica 13, que é: seja fiel nos dízimos e nas ofertas. Antes de nós meditarmos na palavra de Deus, vamos orar a Deus. É muito importante, todas as vezes, como nós temos falado, antes de você meditar na palavra de Deus, entender o que esta palavra quer nos dizer, vamos falar com Deus para que Deus venha abrir o nosso entendimento, nos dá sabedoria para entendermos a vontade de Deus para a nossa vida e nos dá o discernimento. Amém? Feche os seus olhos. Senhor, meu Deus e meu Pai, nós entramos em tua imensa e gloriosa presença, Senhor, e nós te pedimos neste instante, meu Pai, abra o nosso entendimento, abra a nossa mente, nos dê, meu Pai, olhos espirituais, os olhos da fé, para que possamos compreender qual seja a boa, agradável e perfeita vontade do Senhor para a nossa vida. Meu Pai, nós queremos fazer a tua vontade, nós queremos te servir, nós queremos, meu Pai, colocar o Senhor em primeiro lugar na nossa vida, porque este lugar, Senhor, é somente e exclusivo para o Senhor. Então, meu Pai, vem nos dar direção para que possamos, meu Pai, falar da Tua palavra e a cada um de nós, meu Pai, nos dá o Teu entendimento para entendermos o que o Senhor quer nos dizer neste dia. Te entregamos tudo em Tuas mãos e te agradecemos. Muito obrigado. Amém. Amém? Vamos lá então. Lá em Malaquias, no capítulo 3, no versículo 8, que nós já iremos começar aqui na palavra de Deus, olha o que diz: roubará o homem a Deus? Todavia, vós me roubais, e dizeis: em que te roubamos? Nos dízimos e nas ofertas. Aqui no nosso estudo diz assim: quer que Deus cumpra as suas promessas? Então, cumpra os seus compromissos com Ele. Nossa relação com Deus é semelhante ao casamento. A fidelidade é uma obrigação de ambas as partes. Então, para começar, olha o que diz a palavra de Deus. É muito forte. Roubará o homem a Deus? Todavia vós me roubais, e dizeis: em que te roubamos? Nos dízimos e nas ofertas. Essa é uma dica fundamental e primordial para a nossa fé. Você sabe por quê? Porque quando nós somos fiéis a Deus, nós estamos colocando Deus em primeiro lugar. Quando nós tiramos a nossa parte, que é o dízimo, que é a 10ª parte de tudo que vem à nossa mão, como Deus ordena na palavra dele, e damos as ofertas de todo o coração, de toda a nossa alma, de todas as nossas forças, ou seja, damos uma oferta de livre e espontânea vontade, então não tem como Deus não cumprir as promessas dele na sua vida. Você sabe por quê? Porque quando nós tiramos o dízimo significa primícias. E primícias, você está lembrando de Deus como Ele está em primeiro lugar na sua vida. Quando você tira o dízimo de tudo que vem na sua mão e lembra primeiramente de Deus, então você o está colocando em primeiro lugar na sua vida. E olha o que Deus diz: roubará o homem a Deus? Todavia vós me roubais, e dizeis: em que te roubamos? Então,
Quando nós não fazemos isso, quando nós desobedecemos a Deus, nós estamos desobedecendo a palavra de Deus. Ou seja, se Deus fala para nós fazer com a nossa parte e nós não fazemos, então nós estamos desobedecendo, fazendo o contrário do que a palavra de Deus diz. Então, muitas das pessoas, e o motivo também de tal sofrimento é porque elas não são fiéis a Deus. Logo aqui mais em Malaquias, no capítulo 3 e no versículo 11, olha o que diz: por vossa causa repreenderei o devorador, para que não vos consuma o fruto da terra. A vossa vide no campo não será estéril, diz o Senhor dos exércitos. Então, quando nós somos fiéis a Deus, você pode ter certeza, Deus também vai cumprir com a promessa dele. Ele não vai permitir que o devorador entre na sua casa, entre na sua vida ou na sua família. Por quê? Porque você lembrou de Deus primeiro. E por tal motivo, Deus também vai lembrar de você. Então não faça isso. Não cometa este erro que é muito grave. O que é roubar a Deus. É claro que Deus ele não precisa do nosso dinheiro. Deus é o dono do ouro e da prata. Deus é o dono de todas as coisas, que criou os céus, que criou a terra. Deus não precisa do nosso louvor, mas mesmo assim nós reconhecemos a Deus e nós louvamos a Deus. Nós exaltamos o nome do Todo-Poderoso. E quando nós tiramos os nossos dízimos e damos as nossas ofertas, nós estamos lembrando de Deus, lembrando da casa de Deus. Porque Deus falou, a igreja, o templo, é a casa dele, é a casa de Deus, aonde ele faz a sua habitação. Então, quando você faz isso, você está lembrando de Deus. Quando você faz isso, você está reconhecendo que você sem Deus, você não é nada. E que se veio nas suas mãos, foi porque Deus permitiu. Foi porque Deus te deu. E olha o que diz mais no nosso estudo. Quer que Deus cumpra com as suas promessas? Ou seja, é uma pergunta. Está te interrogando, está nos interrogando. Você quer? Todos nós queremos que Deus cumpra com as promessas que Ele fez para a nossa vida. O Senhor Jesus falou que Ele veio a este mundo para trazer, para dar uma vida, e uma vida em abundância. Você sabe o que é uma vida em abundância? Não é só a área da prosperidade, mas na área espiritual, na área da saúde, familiar, conjugal, sentimental, ou seja, em todas as áreas, familiar, físico. Então Deus ele quer te dar uma vida abençoada, próspera. Mas é necessário também que cumpramos com os nossos compromissos com Ele. Por que Deus deixou, e nós podemos ver isso, que a palavra de Deus fala? Por que Deus quer que nós tiremos os nossos dízimos e que demos as nossas ofertas de todo o nosso coração? É para que nós o reconheçamos em primeiro lugar na nossa vida. Nossa relação com Deus é semelhante ao casamento. A fidelidade é uma obrigação de ambas as partes. É ou não é verdade? Quando você casa, num casamento, tanto a esposa como o marido, cada um tem que fazer a sua parte. Cada um tem que cumprir com seu dever. Então, é assim com Deus, com o nosso relacionamento com Deus. É a mesma coisa.
quando nós cumprimos com os nossos compromissos para com Ele, Deus também vai cumprir com o que Ele prometeu para a nossa vida. É assim como um casamento. Mas agora, quando um dos dois deixa de cumprir com o seu compromisso, então aquele relacionamento se rompe, não dá certo. E olha o que diz logo mais: quando o indivíduo que se diz cristão põe de lado a sua fidelidade, ele rompe o seu relacionamento com Deus e se torna um mero ladrão aos seus olhos. Olha que forte. Então, quando a pessoa ela põe de lado a sua fidelidade a Deus, ou seja, você ser fiel a Deus nos dízimos, nas ofertas. Nós falamos há uns dias atrás, numa também das dicas para blindar a sua fé, e nós falamos também que está aqui em Malaquias no capítulo 3, no versículo 10. E Deus diz: e provai-me nisto. Ou seja, nós falamos que nós podemos fazer prova com Deus. Porque Deus fala: provai-me nisto, diz o Senhor dos Exércitos, se eu não vos abrir as janelas do céu e não derramar sobre vós bênção sem medida. Então Deus, Ele promete, Ele diz: pode fazer sim prova comigo, porque eu vou ser fiel no que eu prometi e eu vou cumprir na sua vida. Mas é necessário também que você seja fiel a mim. Pois como Deus pode fazer com que as promessas dele se cumpram na sua vida se você não é fiel a ele? É ou não é? Então você precisa ser fiel a Deus para que Deus então faça cumprir a palavra dele que ele prometeu na sua vida. Amém? Então essa dica de hoje, ela é muito forte. Então, quando a pessoa ela põe de lado a sua fidelidade, ela rompe o seu relacionamento com Deus. Então, quando você deixa de ser fiel a Deus, então você rompe, você acaba desgastando o seu relacionamento com Deus. Mas isso é por causa da sua atitude, do que você preferiu fazer, das suas escolhas, e se torna um mero ladrão aos seus olhos. Então, quando nós não somos fiéis a Deus, foi como a palavra de Deus diz: roubará o homem a Deus? Todavia vós me roubais, e dizeis: em que te roubamos? Nos dízimos e nas ofertas. Então, olha que forte. Quando nós deixamos de cumprir com o nosso compromisso para com Deus, nós estamos roubando a Deus. Não faça isso. Assim como nós não gostamos, é uma coisa errada perante a lei e perante Deus. Se perante a lei é errado, imagina perante Deus, quando uma pessoa rouba a outra. Imagina com Deus então, quando roubamos a Deus, quando a pessoa deixa de cumprir com o seu compromisso e rouba a Deus. Então Deus, ele fica chateado, Deus fica triste. Mas, se você quiser, você pode ser fiel a Deus. E Deus vai cumprir a promessa dele na sua vida. Mas é claro, o ser fiel a Deus, você não pode ser fiel emburrecido, entristecido. Ah, eu tenho que dar o dízimo porque eu tenho que dar. Não. Ao passar um valor na sua mão, você agradece a Deus. Muito obrigado, meu Pai, pelo que o Senhor me deu. E você vai lá, naquele mesmo momento, você tira o seu dízimo. E se você quiser, é claro, dá uma oferta sincera de seu todo o coração. Então Deus, ele fica feliz. E você pode ter certeza que Deus vai te honrar por isso. Amém?
E Deus promete também na palavra dele. Lá em Malaquias, no capítulo 3, no versículo 18, olha o que diz: Então vereis outra vez a diferença entre o justo e o perverso, entre o que serve a Deus e o que não o serve. Então, quem é fiel a Deus, Deus ele cumpre com a palavra dele na vida daquele que é fiel, na vida daquele que se faz justo. Como falamos e como a própria palavra de Deus diz, o justo não é aquele que não tem erros, que não tem falhas, que não tem pecados, mas o justo é aquele que dia após dia ele decide separar sua vida para Deus. Ou seja, você desliga do mundo para aplicar-se nas promessas de Deus e principalmente agradar a Deus dia após dia. Então Deus ele promete: então vereis outra vez a diferença entre o justo e o perverso, ou seja, entre o justo e o injusto, entre o que serve a Deus e o que não o serve. Você verá na sua vida esta diferença. Mas primeiro, seja fiel a Deus. Não deixe de cumprir isto que cabe ao seu compromisso. Como fala aqui no nosso estudo, é igual um casamento. Ambas as partes têm que cumprir com as suas obrigações. Agora, se um deixa de cumprir, então acaba que aquele relacionamento vai se rompendo, vai se rompendo. É a mesma coisa com a nossa fé. A nossa fé, ela não é o canal de ligação entre nós e o próprio Deus? Pois bem, se a fé é o canal que liga nós e Deus, então se você deixa de ser fiel a Deus, o seu relacionamento com Deus acaba se rompendo e a sua fé também vai junto se rompendo. Então, não permita. É uma coisa tão simples, mas que muitos não observam o que Deus diz. Seja fiel a Deus. Olha o que Deus diz em Malaquias 3:10 para nós finalizarmos. Trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa. Ou seja, trazei todos os dízimos à casa do tesouro, que é a casa de Deus, para que haja mantimento na minha casa. Então Deus, ele chama a igreja, ele chama o templo da casa dele, aonde ele faz a sua habitação. Então, meu amigo e minha amiga, seja fiel a Deus. Cumpra com a sua parte, que Deus vai cumprir com a parte dele. Você pode ter certeza disto, porque o que Deus promete, Deus não é homem para que minta, e nem filho do homem para que prometa e não cumpra. Então, o que Deus promete, ele cumpre. Seja fiel a Deus. A partir do momento que você for fiel a Deus, você vai ver na sua vida que Deus vai te honrar e que Deus vai fazer acontecer a diferença entre o justo e o injusto, entre o que serve e o que não o serve. Amém? Seja fiel a Deus, pois o que você faz pela casa de Deus, para que haja mantimento, para que a obra de Deus continue de pé e também ajudando ao seu próximo. Porque quando você é fiel a Deus, quando você cumpre com a sua parte, você não está ajudando só a obra de Deus, como você também está ajudando ao próximo. Amém? Então, receba a palavra de Deus na sua vida, mas medite na palavra de Deus de dia e de noite e observe o que Deus nos diz. Que Deus te abençoe e te guarde. Que Deus faça resplandecer o teu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que Deus levante sobre ti o seu rosto e te dê a paz.
Fiquem todos com Deus. Um forte abraço. E não se esqueça, seja fiel a Deus. E Deus cumprirá com o que Ele prometeu. Amém? Um forte abraço. Fiquem todos com Deus. E tenham um excelente mês de junho. Um abençoado mês de junho para todos nós. Um forte abraço.